Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje eu vou te contar 5 características das crianças com deficiência intelectual e de que forma você, professor, pode potencializar a evolução dessas crianças. Característica número 1. As crianças com deficiência intelectual têm a sua capacidade intelectual inferior à média. Então, ela não consegue desenvolver, muitas vezes, a atividade que os colegas da sua idade desenvolvem no espaço escolar. Então, para potencializar a evolução dessas crianças, é muito importante que o professor tenha intencionalidade e proponha atividades que ela é capaz de desenvolver, respeitando seu limite de tempo e as especificidades da criança. Característica número 2. Crianças com deficiência intelectual têm muita dificuldade de se ambientar e de estabelecer vínculos. Então, é bem importante que o professor faça essa ponte entre as crianças, permitindo que a criança com deficiência intelectual consiga propor aos colegas as brincadeiras que ela dê conta de fazer, que ela dê conta de compreender o processo da brincadeira. Brincadeiras muito elaboradas que os colegas possam vir a propor, ela não vai dar conta de fazer, ela não vai conseguir compreender o processo dessa brincadeira e, consequentemente, ela vai se afastar dos colegas. Então, assim, Dani, mas sempre o adulto vai ter que intervir? Não. Inicialmente, o adulto precisa intervir, primeiro pelo fato dela ter dificuldade de estabelecer vínculo e segundo pela questão da dependência. E antes de eu te contar a terceira característica, eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Característica número 3. Criança com deficiência intelectual tem pouco interesse em seus professores e seus colegas. Mas por que isso acontece, Dani? Porque as conversas que se estabelecem são muito maduras. A criança com deficiência intelectual ela é muito imatura e ela não consegue compreender muitas vezes o teor da conversa e interpretar o que está sendo falado. Então, por esse motivo, ela acaba se isolando e tendo dificuldade de estabelecer vínculo com professores e colegas. Mas e o que propor para que ela consiga estabelecer um vínculo com seus professores e colegas? Trabalhos em duplas, trabalhos em grupos, trabalhos com atividades do nível cognitivo da criança são super importantes para que aos poucos ela consiga ter a segurança com seus colegas e professores e se sentir à vontade no espaço escolar. E nessa característica existem 2 pontos super importantes. O primeiro ponto é conhecer as potencialidades da criança. Conhecer o que ela é capaz de fazer sozinha e o que ela precisa do auxílio de um colega ou de um adulto para que ela consiga desenvolver. E o segundo ponto, importantíssimo, é perceber quando a atividade é muito estruturada para o grau intelectual daquela criança. Vamos supor, o professor propôs uma atividade e a criança não deu conta de fazer aquela atividade, ela não conseguiu entender, ela não conseguiu compreender o processo da atividade. Então o professor tem que se sentir seguro de voltar a uma atividade um pouco menos estruturada e repetir novamente até que ela consiga se desenvolver de forma a conseguir fazer a atividade mais estruturada. Quarta característica. Criança com deficiência intelectual tem baixa capacidade de compreensão. O que significa isso? Conforme o professor explica a atividade, se essa explicação é muito extensa, se o professor usa palavras muito complexas, ela não consegue compreender e por esse motivo, muitas vezes, não consegue resolver a atividade. Então, o professor precisa usar palavras simples, ordens curtas e pedir que ela explique para o professor o que ela entendeu, para ver se ela compreendeu realmente de que forma o professor deseja que essa atividade seja resolvida. Quinta e última característica. Crianças com deficiência intelectual têm muita dificuldade em memorização. Então, o professor precisa repetir, repetir e repetir várias vezes
a mesma atividade, se vai trabalhar com sequência de números, precisa propor várias atividades com a mesma intencionalidade. Intencionalidade é palavra-chave nas atividades desenvolvidas para as crianças com deficiência intelectual. E se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe para que a gente possa atingir o maior número de profissionais e ajudar ainda mais a potencializar o processo de ensino e aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Gratidão e até o próximo vídeo.